Shalom, hoje é sábado, Shabbat Shalom a todos. Bem-vindo novamente à Palavra do Dia. Eu quero trazer para você uma reflexão muito interessante e eu tenho total certeza que já passou pela sua cabeça em algum momento. Então vamos lá. Por que existe tanto mal no mundo? Já parou a perceber? Tanta gente ruim, fome, doenças, sabe? Tanta coisa que a gente pensa assim, caramba, será que realmente Deus existe? Poxa, tanto mal acontecendo, né? Vamos levar para um lado mais extremo, crianças estupradas, sabe? Crimes hediondos, coisas que a gente não consegue entender como é que passa pela cabeça de um ser humano. Em outros contextos, destruições em massas, guerras, catástrofes naturais, coisas que muitas vezes fazem a gente questionar onde Deus está, não é verdade? E por um outro lado, eu creio que muitas vezes você já deve ter pensado nisso e se perguntado, poxa, se Deus existisse, essas coisas não aconteceriam. Puxa, por que tem tanto mal no mundo? Por que tem pessoas que são más? Tanta gente boa morre e as ruins ficam aí. Você já pensou isso também? Né? Principalmente em casos de crimes extremos, hediondos e tudo mais. Por um outro lado, por um outro contexto, a própria palavra de Deus, ela vai dizer que todas as coisas foram criadas por Deus. E alguns contextos, algumas pessoas utilizam um texto que está no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, que vai falar assim: eu formo a luz e eu crio as trevas, eu formo as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Como entender isso? Pois quando você vai conversar com um ateu, a primeira coisa que ele faz é mostrar um texto desse. E ele fala, olha, como é que eu posso crer, acreditar num Deus que cria o mal? O Deus que vocês tanto falam, o Deus dos judeus, o Deus dos cristãos, ele é um Deus ruim, porque ele é um Deus contraditório, ou então ele é um Deus mentiroso. Por quê? Porque lá no primeiro livro, no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, está falando que todas as coisas que Deus fez durante o ato da criação são boas. Deus, ele acaba de criar os céus e a terra. E aí ele fala, eis que é muito bom. Ele cria os animais, e é bom. Ele cria os seres humanos, muito bom. Como conviver com esse contexto? Se tudo que Deus faz é bom, é muito bom, como é que a gente vai conseguir entender o que Isaías está falando quando Deus fala, eu sou o Senhor, eu faço todas essas coisas, eu crio a paz, eu crio o mal. Nós precisamos entender que existe uma coisa chamada contexto. E todo texto, ele está dentro de um contexto que envolve esse texto que a gente acaba de ler. Então vamos tentar entender aqui o que Isaías está querendo dizer, tá? Primeiro vamos trazer isso um pouco para o contexto original, tá? No capítulo 45 de Isaías, no versículo 7, está dizendo, eu formo a luz
Yotzer Or, eu formo a luz. Uvore Rocher, e crio as trevas. Ose Shalom, ou seja, faço a paz. Ushere, Uvore Ra, e crio o mal. Então, como entender isso daí? Yotzer Or, Deus está falando, eu crio a luz, eu formo a luz, tá? Uvore Rocher, e formo a escuridão, né? No contexto você pode falar, e formo as trevas, né? Sem problema. Ose Shalom, eu crio, eu faço, né? A paz, né? O criar a gente já viu lá em Gênesis 1 que ele está dentro do verbo bará. Oshe Shalom, eu formo, eu faço a paz, tá? Uvore Ra, e formo o mal. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui para você, eu trago o original para que você possa entender que Deus, quando Ele vai criar todas as coisas, Ele usa um verbo chamado bará. Bará significa criar a partir do nada. Essa é a criação que Deus faz. Então você vai perceber que Deus, ele não está usando, Isaías não está usando o verbo bará. Ele está usando, tá, um outro contexto, não para dizer que Deus criou o mal, mas Deus formou o mal. Agora, qual é o contexto que Isaías está querendo mostrar para nós? A gente tem que entender que Isaías 45, ele está fazendo parte do chamado oráculo de Ciro, que ele vai desde o capítulo de Isaías 44, versículo 24, e ele vai até Isaías 45, versículo 7. O oráculo de Ciro é aonde Deus está falando que vai levantar Ciro, o rei da Pérsia, como um conquistador de várias nações, tá? Inclusive da nação babilônica. Isso você vai ver lá em Isaías 45, no versículo de 1 a 4. Tá? Então, o que acontece? Quando Ciro ele vai e ele conquista a Babilônia, que acontece no ano de 539 antes de Cristo, você vai ver isso lá em Isaías 44, tá? No versículo 26 a 28, ele cria um decreto libertando o povo de Judá e repatriando eles de volta para sua terra, ou seja, acabou o exílio babilônico. E esse exílio babilônico ele vai finalizar com a levantada de Ciro, o rei da Pérsia, conquistando Babilônia. E assim que ele conquista, ele cria um decreto e fala: os judeus a partir de agora são livres e podem voltar para sua terra. E aí entra o contexto. E aí quando Deus vai usar Ciro como esse libertador, ele começa então a usar esse texto que a gente acabou de ler da seguinte forma. Vamos para os elementos positivos. Eu formo a luz e faço a paz. Com quem Deus está falando isso? Com o povo judeu, a partir do momento que ele é repatriado e volta para sua terra. E aí ele fala: eu formo a escuridão, as trevas, e formo o mal. Para quem ele está falando isso? Para os babilônios, devido aos seus muitos e inúmeros pecados, finalizando com o exílio do povo judeu na Babilônia. Aí isso se dá praticamente ali em 4 levas: 605 a.C., 597 a.C., 586 a.C., tá? E 582 a.C. Então o contexto, na verdade, ele é esse.
Eu não posso pegar um texto e falar, olha, Deus ele é o responsável por todo o mal que acontece na face da terra. Não é verdade. Tá? Não, mas a palavra de Deus diz que ele cria o mal. Não, mas você precisa entender o contexto em que essa palavra ela é colocada. Nós acabamos de ver. Tá? Existe uma promessa e existe uma severidade, um castigo. Essa promessa, eu formo a luz e eu faço a paz, o povo judeu, quando é repatriado para sua terra, através de Ciro, utilizado como um instrumento de Deus para libertar o povo do exílio babilônico. E eu faço as trevas e eu faço o mal, ou eu crio o mal, como você quiser interpretar, para o povo babilônico, para os babilônios, devido aos seus muitos pecados. Então nós temos que entender que tudo que Deus faz é bom. Você vai perceber no ato da criação, no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, que tudo aquilo que Deus vai criando no ato da criação, Deus criou a luz, Deus criou as trevas e viu que isso era bom. Deus criou, dividiu a terra, fez a água vir de cima e era bom. Deus criou os animais, a terra, do mar, a relva, era bom. Deus criou o homem, é muito bom. Você vai perceber que o homem, o ser humano, ele foi criado, foi o ápice da criação e Deus falou, isso é muito bom. Então Deus nos criou para ser seres bons, para seguir a sua palavra, para obedecer, para termos características morais elevadas como Deus, como o Eterno. O problema é que o ser humano, ele tem um mau instinto, é o que é chamado de Yetzer Hara, é o mau instinto que existe dentro dele. E é por isso que Deus nos dá o livre arbítrio de escolhermos o bem e escolhermos o mal. Deus ele é tão bom, tão bom, tão bom e justo, que ele nos permite fazer o que quisermos. Porém, ele é tão justo que nós colhemos exatamente o que nós plantamos. Mas tem muito mal no mundo, mas o homem está plantando mal. O homem é egoísta. O homem como ser humano, eu estou falando, ele é arrogante, ele é prepotente, ele quer ser conquistador, passando por cima de tudo e de todos. O homem, o ser humano, ele é mau. Paulo, ele vai falar isso num contexto de Romanos, onde ele diz, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Que miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? No canal tem um vídeo falando sobre isso também, o que significa me livrar do corpo desta morte. Tá? O contexto é, o ser humano colhe o que planta. Guerras, fomes, violência, atos causados pelo próprio ser humano. E por que Porque a pessoa colhe exatamente aquilo que ela planta. Mas não fui eu quem plantei, mas nós vivemos num mundo onde o mal ele também faz parte, porque o ser humano vive também nesse mundo e planta o mal. E o que fazer? Continuar seguindo os caminhos do Senhor, continuar seguindo a palavra do Senhor. Mas um dia eu vou ser acometido por este mal, que não fui eu quem plantei. Mas a palavra do Altíssimo também diz que o sol ou a chuva, ela recai sobre os justos e sobre os injustos. Se nós estamos neste mundo, nós estamos sujeitos às coisas boas e às coisas ruins. Nós estamos sujeitos a tempos bons e a tempos ruins. Hora ou outra nós ficamos enfermos, e isso não está sob nosso controle. Ora está sol, ora está chovendo, que não está também sob o nosso controle. Então o bem e o mal não está sob o nosso controle. Mas o que é que está sob o nosso controle? Eu fazer o bem. Isso está sob o meu controle. Eu andar conforme a vontade do Altíssimo. Isso está sob o meu controle. Direcionar os meus pensamentos, os meus sentimentos à vontade do Ruach Kadosh, do Espírito de Deus, do Espírito de Santidade. Isso está sob a minha vontade.
Então, cada vez em que eu planto o bem, eu colho o bem. Cada vez que eu ando nos caminhos de Deus, eu estou escolhendo andar no caminho certo. Então, o mal, ele existe? O mal, ele existe. O mal vai continuar existindo? Vai continuar. O próprio Senhor, ele diz no livro de João, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós precisávamos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você. Tá? Não foi Deus quem criou o mal. Simplesmente nós colhemos aquilo que nós plantamos. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente sábado.